Agora que já definimos o momento angular de um sistema de partículas, vamos analisar sistemas de partículas que são muito particulares, que são os corpos rígidos, que nós já vimos estudando anteriormente. Corpos rígidos são sistemas de partículas onde as distâncias entre as partículas não mudam nunca, não é? Então vamos começar analisando a relação entre momento angular e velocidade angular. Observe o seguinte: na translação, o momento linear p é definido como a massa vezes o vetor velocidade v. Portanto, o vetor p e o vetor v necessariamente têm a mesma direção e o mesmo sentido, porque a massa é um número, é um escalar positivo. Mas, se o momento angular L é o análogo rotacional de p, se o momento de inércia I é o análogo rotacional da massa, e se o vetor velocidade angular ômega é o análogo rotacional do vetor velocidade, e P igual a mv, será verdade que L é igual a I ômega vetorialmente, como está aqui? Vamos considerar um caso que nos ajuda a esclarecer isso. Eu tenho aqui o sistema de coordenadas x, y, z, com os vetores unitários respectivos, e tem uma origem O, um ponto O, e tem um ponto O'. Vamos considerar então um movimento circular, talvez uniforme, talvez não importa muito, um movimento circular aqui no plano que fica no plano horizontal, que fica na altura desse ponto O' aqui. Então, na altura do eixo, onde está esse ponto O' no eixo Z. Então, essa massa M tem vetor velocidade aqui também na horizontal, e isso é representado, conforme vimos antes, por um vetor velocidade angular que é perpendicular ao plano do movimento circular e nesse caso apontando para cima. Vamos considerar aqui um movimento circular uniforme. Então, a massa M tem vetor posição R em relação ao ponto O. Esse vetor R faz um ângulo θ com a vertical. Em relação ao ponto O', o vetor posição da massa M é R'. Então, esse triângulo aqui, por trigonometria, a gente identifica que R' é igual a R, seno desse ângulo θ. Isso aqui, faremos aqui uma análise bem detalhada dessa geometria, para não haver dúvida do que está acontecendo, e depois, a seguir, a gente faz análise das quantidades físicas. A primeira coisa que a gente observa é que o produto escalar entre R' e V vale zero, porque eles são perpendiculares aqui, não é isso? Já que a gente já viu antes que o vetor posição, quando está centrado aqui, quando é a partir do centro da circunferência, e o vetor velocidade são perpendiculares, nós já vimos isso antes. Quanto vale o produto escalar entre R e V? Eu vou convencer vocês de que vale zero. Tem várias maneiras de fazer isso. Se você não tem a intuição de que esse ângulo aqui é de 90 graus, basta você lembrar o seguinte. Eu vou colocar a prova aqui embaixo separada. Observe que o vetor R, esse vetor azul aqui, é igual a esse vetor aqui, R', mais um vetor ZK, onde Z é o valor dessa coordenada Z, onde está o ponto O', não é isso? Esse vetor azul, portanto, é igual a esse vetor preto vertical, é o ZK, mais o vetor R', que é esse aqui, não é verdade? Então, se formos calcular esse produto escalar aqui, R escalar V, vamos escrever aqui embaixo, R escalar V, se R é igual a R' mais ZK, então R escalar V, R' escalar V mais ZK escalar V. A gente já viu antes, tinha visto antes que R' escalar V é zero, é essa expressão que está aqui. E quanto é que dará ZK escalar V? Dá zero também, porque K é um vetor aqui na vertical, né, na direção Z. E o vetor V está na horizontal, porque ele está tangente à trajetória, e a trajetória é toda horizontal, no plano XY aqui. Então isso é zero. Bom, o que mais? Sabemos também que se o vetor ômega é vertical e V é um vetor horizontal, o produto escalar dos dois também vai ser zero. Então temos aqui três relações de ortogonalidade. E finalmente, quanto é que vale V, o módulo do vetor velocidade? Lembra, a distância ao eixo é entre a massa M e o eixo é R'. V é igual então a ômega R'.
Lembra que o que interessa na expressão V igual a ômega R é que R é distância ao eixo. Nesse caso, a distância ao eixo não é R, é R'. E R', por sua vez, é R seno φ, então, seno θ, perdão. Então, V igual a ômega R seno θ. Quando você olha para essa expressão, V igual a ômega R seno θ, e você lembra que θ é justamente o ângulo entre o vetor ômega e o vetor R, você conclui que isso aqui lembra muito aquela expressão do módulo do produto vetorial entre ômega e R. E, de fato, é possível escrever o vetor velocidade V, esse aqui, como sendo resultado do produto vetorial de ômega por R. Ou seja, ômega que está aqui, produto vetorial por R, aqui, é exatamente o vetor V. Confira aqui que nossos resultados anteriores satisfazem todas as propriedades necessárias para o produto vetorial e a geometria está de acordo também. Então, é possível você escrever V igual a ômega vetor R. Mas vamos analisar o momento angular. Estou copiando aqui os resultados anteriores, que nós vamos usar agora. Vamos calcular primeiro o caso mais fácil, mais simples, mais intuitivo, que é o momento angular em relação à O', um ponto que está aqui. Por que é mais intuitivo? Porque normalmente, quando a gente tem um movimento circular, a coisa mais natural que nós fazemos é colocar a origem do sistema de coordenadas no centro da circunferência. É o que quase todo mundo faz o tempo todo. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então eu vou calcular o momento angular em relação à O', é o que significa isso aqui, tá bom? Então, o momento angular em relação à O' será R' vetor P. Por que R'? Porque o momento angular em geral é R vetor P, onde R vai estar centrado na origem do sistema de coordenadas. Nesse caso, eu quero em relação à O', então tem que fazer R' vetor P. Se você transferir esse P para a origem, por exemplo, faz R vetor P, regra da mão direita, vai concluir que o momento angular L em relação à O' é um vetor para cima. Então, a primeira boa notícia é que esse vetor momento angular L, O', é paralelo a ômega, que é uma condição necessária para poder dizer que um é múltiplo do outro, não é verdade? Vamos ver se, então, quanto vale o módulo do vetor momento angular L, O'. Como esse vetor é perpendicular a esse, R' é perpendicular a V, então o módulo do momento angular é esse vezes seno do ângulo. Seno do ângulo é 1, então é R vezes M vezes V. R', perdão, né? R', M vezes V. E quem é V? V está escrito aqui em cima. É ômega R'. Então, observe aqui que apareceu M ômega e R' ao quadrado eu posso escrever como sendo R quadrado seno quadrado de θ. Está aqui a expressão para um módulo do momento angular em relação ao ponto O'. Por outro lado, vamos calcular aqui o momento de inércia I multiplicado por ômega. Ora, I de uma partícula é a massa vezes a distância ao eixo ao quadrado. A distância ao eixo é R'. Então daqui dá M, R' ao quadrado, que já está batendo com a expressão de cima aqui, vocês estão vendo? Se eu escrever R' explicitamente em função de R θ, vai dar M ômega R quadrado seno quadrado de θ. Portanto, se a direção de L' e ômega, as direções são a mesma, e se em módulos L' igual a I ômega, então é porque a gente pode escrever L' é igual a I ômega como vetores. Observe agora o que acontece se você recalcula tudo que a gente fez até agora em relação ao ponto O. Eu quero calcular o momento angular em relação ao ponto O. L em relação ao ponto O será, portanto, R vetor P. Não mais R' vetor P, eu quero R vetor P, em relação a esse ponto O aqui. E se você vai calcular esse produto vetorial desse vetor R por esse vetor P, que está na horizontal, tente fazer isso. O produto vetorial, regra da mão direita, esse produto vetorial por esse, vai dar um vetor que não está na vertical, ele está perpendicular aos dois, assim, não é isso? De fato, você pode tentar se convencer de que esse vetor LO faz um ângulo θ com a horizontal, certo?
E nós podemos agora transferir esse vetor LO para o centro apenas para poder compará-lo com esse outro aqui. Então, LO', o vetor verde, é o momento angular dessa partícula em relação ao ponto O', mas o mesmo movimento, a mesma partícula, se você for calcular o momento angular em relação ao ponto que está aqui embaixo, no O, dá um vetor momento angular diferente. Então, nesse instante que a partícula está aqui, o vetor LO está nessa direção, faz um ângulo θ com a horizontal. Então, logo de cara você percebe que LO não é paralelo a ômega. Então, eu jamais vou poder dizer que L em relação ao ponto O é alguma coisa tipo I ômega, onde I é apenas um número que eu multiplico por ômega. Não é? E, na verdade, observe que o LO gira. Por que ele gira? Porque se a partícula está aqui agora e ele está virado para cá, quando a partícula estiver para lá, por exemplo, tendo dado um quarto de volta, o LO vai ter que ter dado um quarto de volta para cá. Quando a partícula estiver desse lado, o LO vai ter que estar virado para cá. Quando a partícula estiver aqui, o LO vai ter que estar virado para lá. Então, enquanto a partícula gira aqui no círculo, a ponta desse vetor vermelho também tem que girar, descrevendo um cone, não é isso? E se o momento angular está girando, é porque ele está mudando. Se ele está mudando, é porque tem um torque resultante sobre essa partícula. É o que nós vimos anteriormente. Então, qual é o torque associado de onde vem esse torque que faz esse momento angular mudar? Vem da força centrípeta. Veja, a gente tinha visto anteriormente que no movimento circular uniforme a força resultante é centrípeta para dentro. Essa força centrípeta tem um torque nulo em relação ao ponto O'. Mas em relação ao ponto O, que está aqui embaixo, uma força centrípeta que é na horizontal e apontando para dentro, apontando para o ponto O', tem um torque não nulo em relação ao ponto O, que é o que faz esse momento angular LO variar no tempo. Então, a primeira notícia, digamos, ruim, por assim dizer, é que LO não é paralelo a ômega, então não tem como escrever esse vetor vermelho como múltiplo do vetor laranja. E em módulo, será que em módulo, pelo menos LO igual a I ômega? Calculemos o módulo de LO. Ele é módulo desse vetor, módulo do vetor momento, m vezes v, seno do ângulo, esse ângulo aqui a gente já viu que era 90 graus. Então, seno de 90 graus é 1. R vezes m vezes v. A gente lembra que v é igual a ômega R', que é a mesma coisa aqui. Então, este R com este R', que é R seno θ, fica ômega R quadrado seno de θ. Mas já tínhamos visto antes que I ômega era M ômega R quadrado seno quadrado de θ. Isso aqui não mudou, porque o I continua sendo a distância entre a massa M e o eixo, essa distância ao quadrado. Então a massa M está aqui, a distância ao eixo é R', a distância ao quadrado R' ao quadrado, R quadrado seno quadrado de θ. Portanto, essa expressão aqui é diferente dessa aqui. Então, LO em módulo tampouco é igual a I ômega. Então, a direção não é a mesma e em módulo LO também não é igual a I ômega. Ok. Portanto, LO não pode ser igual a I ômega com uma flechinha em cima, vetorialmente, né? E, entretanto, vamos calcular quem é a componente Z de LO. Ou seja, eu tenho esse vetor LO que está descrevendo um cone aqui assim. Agora observe que a componente Z dele não está mudando. E quem é a componente Z desse vetor LO? Ora, se ele faz um ângulo θ com a horizontal, é porque a componente Z desse vetor vermelho é LO vezes seno de θ, não é isso? Estou chamando essa componente vertical de LZ. Repare que LZ é a componente ao longo do vetor velocidade angular ômega. Então, LZ é igual a LO seno de θ. Então, se eu pego essa expressão para LO e multiplico por esse seno de θ que está aqui, o que eu obtenho é M ômega R quadrado seno ao quadrado de θ, que aí sim é igual à expressão, essa aqui, olha, I ômega, que é igual também ao LO'. E, portanto, a componente de LO na direção de ômega é igual a I ômega, mesmo que isso aqui não seja verdade. Ok? Então, para o movimento circular, no caso do momento angular, não é tão óbvio você dizer que L é igual a I ômega com uma flechinha em cima todas as vezes. Você vai encontrar casos
em que, embora isso fosse verdade em relação ao ponto O' que está aqui em cima, no centro da circunferência, em relação a um outro ponto, isso não era mais verdade nesse exemplo aqui. Deixa eu complicar não, na verdade eu vou tentar simplificar essa situação para mostrar que existem casos que isso vai ser verdade, em relação, inclusive com relação ao ponto O. Vai ser verdade que você vai poder escrever um momento angular igual a iômega vetorialmente, inclusive em relação ao ponto que não está no meio da circunferência. Quando é que isso acontece? Vamos pegar o caso em que tem simetria dos corpos rígidos em relação ao eixo. Por exemplo, se a gente imaginar aquela mesma situação em que aquela massa é uma M1 com um vetor linear P1 girando, como a forma a gente acabou de analisar, e que tem um momento angular L1 em relação ao ponto O, aqui agora estou falando só, esse que a gente já viu. Ora, se você colocar uma massa M2 exatamente no extremo oposto aqui, lado oposto de M1, com vetor posição R2, ângulo θ, o mesmo ângulo θ, o módulo de R1 igual ao módulo de R2, ou seja, isso aqui igual a isso. O módulo de P2 é igual ao módulo de P1. E a massa M1 igual a massa M2. Então, o que acontece? O seu corpo ficou simétrico em relação ao eixo agora. O momento angular dessa massa M2 é um L2 para cá. Tem que ser por simetria, né? Então, observe o que aconteceu agora. Esses dois vetores estão girando aqui em torno do eixo Z, quando essas duas partículas giram no movimento circular uniforme. Agora, a componente horizontal de L1, ela vai cancelar exatamente a componente horizontal de L2, que é o que dava problema. E a componente vertical, que é o que dava certo, lembra que a componente vertical, quando a gente projeta aqui, é igual, o resultado bate com o resultado esperado, L igual a iômega, elas vão se somar e aí vai dar tudo certo. O momento angular em módulo é o mesmo. O momento angular total, que é a soma vetorial dos dois, vai cancelar, como eu disse, a componente horizontal. E na vertical, eu vou ter um L que é paralelo a ômega e cujo módulo é igual a iômega. Então eu vou poder dizer que L é igual a iômega. E, portanto, em resumo, se houver simetria em torno do corpo rígido, da distribuição de massa do corpo rígido em torno do eixo, então L é igual a iômega. Se não houver simetria, aí você diz que a componente Z do momento angular, onde Z é o eixo do vetor momento angular, é igual a iômega em módulo, sem ser uma igualdade vetorial. O interessante é que a maioria dos corpos rígidos de interesse, cilindro, esfera, que são sempre considerados homogêneos, pressupostos homogêneos, eles satisfazem esse requisito de simetria aqui. Então, por exemplo, vamos considerar um disco. Um disco, se ele for homogêneo, que é o que quase sempre que acontece, se você bota um disco para girar com velocidade angular ômega assim, ele é homogêneo e, portanto, tem simetria em relação ao eixo, e, portanto, o momento angular dele eu vou poder escrever como sendo I vezes I do disco, né, vezes ômega. Se você tiver uma esfera ou uma casca esférica também, se for tudo homogêneo, se você tiver um ômega apontando aqui para cima com uma rotação assim, graças à simetria em torno do eixo que esse objeto tem, você vai poder dizer que o momento angular dele é o I da casca esférica ou da esfera homogênea, dependendo do que for isso aqui, vezes ômega.